A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Nós estamos iniciando a terceira aula de Teologia Sistemática 2, de Antropologia e Amartiologia. Na aula passada, nós falamos alguma coisa sobre amartiologia também. E hoje nós vamos estar falando um pouco dentro de antropologia, acrescentando um pouco mais de conhecimento e saberes, e dentro de amartiologia, para nós complementarmos esta aula até quarta-feira, né, que vai ser a quarta aula. Nós vamos estar orando então agora, para colocar essa aula nas mãos do Senhor, que Deus possa nos orientar em mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, queremos te render graças pela oportunidade que temos, ó Deus, de aprender um pouco mais com a Tua Palavra. Venha nos instruir por meio do Teu Espírito Santo, venha nos elucidar, nos orientar, porque eu já sei que o Senhor graciosamente tem nos instruído, Pai, tem nos dado a Tua Palavra, que é a regra de fé e prática, e tem nos capacitado, Senhor, a estarmos juntos, ó Deus, nestes dias, ó Deus, para aprendermos um pouco mais. Ainda que, embora sejam poucos dias e pouco tempo, mas nós estamos nos aprimorando, Senhor, nos envolvendo em oração, em pesquisa, em leitura, e o Senhor nos abençoa cada vida, cada irmão e irmã, cada dos alunos do CETEC, todos que puderem estar ouvindo esta aula. Abençoa as nossas vidas, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós havíamos falado na última aula de antropologia sobre alguns pontos que são pertinentes acerca da finalidade do corpo, a função da alma, e nós deixamos como que meio caminho para falar sobre o espírito do homem, começamos a falar um pouco sobre esse espírito do homem. E ao falar desse espírito do homem, nós observamos que nós precisamos entender o que é esse espírito do homem, não é? Bom, o espírito é a parte invisível do homem, ou seja, o homem interior, né? A qual Paulo, ele já mencionou, nós falamos aqui em outras aulas. É aquela parte do homem com a qual ele vamos dizer assim, abre-se uma janela para o céu, ele dá a condição de sentir a sua realidade, a realidade de comunicação, de interação, de comunhão com Deus, não é? Bom, onde o Senhor nos revela a si mesmo e nos dá a compreensão acerca da sua palavra, a aplicabilidade da palavra por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se nós lermos a Bíblia por ler, irmãos, será um livro como todos. Mas a todo momento que nós pegamos ler a Bíblia e pedimos ao Espírito Santo que venha nos orientar, que venha nos instruir, nos capacitar a ter compreensão, ele nos elucida, ele abre o nosso entendimento, ele nos ensina. E isso é muito bom. Bom, eis o que distingue, então, o homem de qualquer outro ser. Só ele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só o homem. O espírito do homem é a sede da sua relação com Deus. Aí nós vamos ler em Provérbios 20, no versículo 27, que ela vai estar nos falando o seguinte, a palavra do Senhor vai estar falando o seguinte, Provérbios 20, versículo 27, 20 e 27, vai estar nos falando assim, a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre, não é? A versão revisada. Por esse motivo, a Bíblia muitas vezes vai usar coração como sinônimo de espírito. Era um coração e a alma da multidão dos que criam, em Atos 4, versículo 32. Ou seja, nós vamos estar entendendo essa comparação da alma com o coração, né? E como acontece, então, com o espírito daquele que não é cristão? Bom, o espírito do homem, ou seja, da humanidade, da pessoa que ainda não é cristã, ela não foi vivificada, ela está morta em seus delitos, ela é inativa no sentido que ela está separada de Deus, né?
em Efésios 2, dos versículos 1 a 5. Os irmãos podem estudar um pouco mais e entender o que a palavra de Deus vai estar a dizer, como também em Lucas capítulo 15, dos versículos 24 e versículo 32. Também, o espírito daquele que não é cristão, a palavra do Senhor diz que ele é dominado pelos seus pecados, pela concupiscência. E nós podemos perceber em Efésios 4, versículos 17 até o 22, essa afirmativa. Também diz que esse espírito da pessoa que não tem ainda uma convicção de vida nova, de vida regenerada, vida transformada, vida liberta, que provou a conversão verdadeira em Cristo Jesus, que houve arrependimento sincero, essa vida ela está sem possibilidade de ver a glória de Deus. Então, em 2 Coríntios 4, versículo 4, os irmãos vão estar percebendo como que é diferente esse espírito dessa pessoa que ainda não provou uma comunhão maior com Deus. Eu vou ler com os irmãos em 2 Coríntios 4, versículo 4, sobre essa situação, em como que esse homem que ainda não provou a vida com Cristo, como que ele está. Bom, a palavra de Deus diz que nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus Cristo. Então, este espírito, ele ainda não foi vivificado, ele ainda não teve ainda a sua vida transformada em Cristo Jesus. Então, não há ainda uma conexão que interagem com o Senhor. Mas Deus não perdeu este homem de vista. O Senhor a todo tempo está alerta ao momento em que este homem se volta para Deus, monta-se o quê? Cria-se uma conexão entre esse espírito deste homem que foi vivificado em Cristo com o próprio Senhor. Bom, o espírito do homem no processo da salvação. Como é isso? Na salvação, o espírito do homem, ele é vivificado, né? Há um despertamento que vai começar dentro do seu espírito. E lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1, os irmãos poderão ler melhor sobre esse despertamento e sobre como Deus vai falando com esse espírito que vai sendo vivificado, que é vivificado no momento em que ele recebe Jesus como Salvador. Quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa e o convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que está em João 16, dos versículos 8 a 10, este homem, ele aceita Jesus como Salvador, ele recebe nele a vida eterna. Ou seja, em Romanos 6, 23. E então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós fomos feitos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e este homem abre-lhe o entendimento porque ele está vivificado em Cristo Jesus. Depois os irmãos releem Romanos 8, versículo 16. Agora, também 2 Coríntios 5, 17 diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, as coisas velhas se passam, elas passaram. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos justificados, nós fomos regenerados. Houve o processo de arrependimento e conversão em Jesus Cristo. Agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E neste momento, então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Senhor nos restaura, nos renova e nos resgata. E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Coisa maravilhosa, né? Bom, essa obra ela é maravilhosa e o Senhor faz
para a glória de Deus. Todo este projeto, todo este caminho, esse processo é feito para a glória de Deus. Pois o véu que até então impedia, ele foi tirado. 2 Coríntios 3, versículo 16. O seu coração que estava fechado, hoje ele se torna limpo e pode ver a Deus, mediante o quê? A ação do Espírito Santo na vida deste homem. Não é? E isso vai trabalhando no espírito deste homem. Bom, ou seja, no homem interior, na parte invisível a qual Paulo já nos falou, tá? A luz resplandece dentro do seu interior, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Agora ele pode comprovar o quê? As coisas maravilhosas que Deus realizou, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, Deus é amor, é graça, é misericórdia, Deus é longânimo, e a misericórdia do Senhor nos alcança, a graça do Senhor nos abraçou. Não é uma graça barata, que é despojada de justiça, mas é uma graça conectada à justiça de Deus. Isso é maravilhoso. Bom, agora ele pode comprovar que o amor de Deus lhe alcançou e a sua vida foi vivificada, foi transformada, houve mudança de atitude, porque quando nós recebemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas e a nossa vida é transformada, a nossa mente ela é mudada, ou seja, existe uma metanoia, mudança de mente. Nossa mente agora ela pensa nas coisas que são do alto, ela pensa nas coisas que são de Deus. Então há uma mudança de atitude, há transformação de vida e as pessoas elas passam a nos ver como o quê? Como a vitrine da glória de Deus. Elas vão ver Cristo nas nossas vidas. Bom, agora ele pode também orar, ele pode ter comunhão com Deus, ele pode entender o plano, o projeto, a obra do Senhor para, de uma forma mais claramente falando, né? Outro ponto, Deus, que é o Todo-Poderoso, ele vai dar ao espírito desse novo crente a inspiração divina que vai lhe dar entendimento, conhecimento dele mesmo, ou seja, de Deus para nossas vidas. Em Jó 32, versículo 8, vai também dar essa elucidação. Vale a pena ler Jó 32, versículo 8. É uma boa palavra e ela nos desperta, nos elucida, nos dá uma base, não é? A base bíblica é muito bom quando nós estamos estudando a palavra do Senhor. Vamos ver Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Ou seja, o Senhor nos capacita, o Senhor, ele nos arregimenta para trabalhar em nossas vidas e nos dá capacidade, habilidade para que nós possamos também, ao compreender o plano dele para nossas vidas, ou seja, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, agora nós compreendemos o grande amor e nós vamos fazer boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Assim, nós podemos observar o seguinte, mediante essa palavra, entendemos com clareza que o Espírito do homem não significa o Espírito Santo operando no homem, mas que esse Espírito, ele é um órgão ou um meio do seu homem interior, onde o Espírito Santo opera fazendo ouvir a voz de Deus. Ou seja, este Espírito, o Espírito do homem, quando ele recebe a Jesus Cristo, ele se torna mais sensível para entender as realidades de Deus por meio do Espírito Santo, que aplica a realidade das coisas espirituais nas nossas vidas. E nós podemos perceber com maior clareza qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Até quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos dá sabedoria, por meio do Teu Espírito Santo, nos esclarece a Tua palavra, e Ele vem e nos instrui acerca das Escrituras. Ele nos deu uma consciência que nós já falamos em outra aula, tá?
E a consciência é uma das faculdades mais importantes do espírito humano. E em Romanos 2, versículos 15 e 16, vai estar nos embasando acerca dessa palavra. Essa consciência, ela se torna uma janela existente no homem, pelo qual Deus olha para o seu interior, né? Essa consciência, Deus começa a falar conosco, nos instruir, nos orientar, nortear a nossa vida no que é bom, no que é agradável, no que é certo, no que é reto. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas vidas dessa forma. A consciência é como se fosse assim, ele é um fiscal. Ele vem, começa a olhar, a investigar dentro de nós, né? Que começa a orientar e ver o que é que está de acordo com a palavra, o que não está de acordo com a palavra. E quando nós fazemos alguma coisa que começa a falhar e errar o alvo e começa a pecar, o Espírito começa a falar em nossa alma, uma voz que ele vai tratando, nos despertando, e a gente sabe assim, isso não está agradando a Deus. De igual forma, quando nós estamos fazendo algo na direção do Senhor, de acordo com a palavra, o Espírito Santo começa a falar algo no nosso coração e nos enche de regozijo, de alegria no Espírito Santo. Então, nós estamos com uma janela aberta de comunicação e diálogo com Deus por meio do Espírito Santo, uma vez que nós fomos vivificados através do Espírito. E ainda que o homem interior ele esteja, sendo colocado aqui nessa situação entre o Espírito, que Deus está falando aqui conosco, ele vê o homem de uma forma total, na sua totalidade. Deus, ele quer ver o homem bem, corpo, na alma e no espírito bem, e fisicamente. Então, Deus, ele nos vê na nossa totalidade. Ele quer nos ver bem em todos os âmbitos, de todas as esferas, tá bom? O homem diante da morte e da eternidade. Como é que esse homem se vê, então, agora? Bom, o materialismo, ele aceita, ele não aceita a doutrina que existe uma vida depois que o homem morre. Ele quer fazer o homem crer que morreu, acabou tudo. Mas não é assim. Existe uma vida depois da morte, ou seja, a vida eterna, que em vida nós a recebemos pela a nossa aceitação a Jesus Cristo, né? A Bíblia diz, porém, que se nós não o recebermos como Salvador, então há algo terrível que nos aguardará. Por quê? Se há algo para ser feito, tem que ser feito enquanto vivos, reconhecermos a palavra do Senhor, darmos ouvido, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e a aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, receber o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ao morrer, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e dizendo, como eu morri, nós devemos morrer no pecado e ressuscitar em Cristo numa nova vida. Ou seja, na vida que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bom, por isso que no Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de modo que alcancemos corações sábios. Ou seja, Senhor, nos dá sabedoria para que nós venhamos, ó Deus, andar sabiamente nessa vida e fazer escolhas certas, discernir entre bem e o mal, certo e errado, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Bom, Jesus veio para trazer luz e a vida e trazer incorrupção para nossas vidas. A única fonte que nos dá uma verdadeira luz sobre a vida após a morte, é bem verdade, é a palavra de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos esclarece a cada dia, minuto e segundo.
Bom, existem coisas que nos foram reveladas pela palavra e outras coisas que não nos foram reveladas, tá? Porém, as reveladas, elas são para nós e para os nossos filhos para sempre, em Deuteronômio 29, 29. Então, aquilo que o Senhor nos revelou, nós vamos nos apropriar para a salvação da nossa vida, né? Essas coisas reveladas sobre a vida que vem além da morte, ela vai rasgar o véu do entendimento e vai nos trazer conhecimento. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, ela vai nos instruindo, ela vai nos orientando. Então, nós precisamos nos preparar, nós precisamos tomar decisões acerca do que nós somos e o que nós venhamos ser na presença de Deus. Então, nossa vida não pode ser algo que só venha se pautar nas coisas desta terra. Porque nós precisamos ver que há algo preparado para as nossas vidas, para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, né? E depois disso, segue-se o juízo, tá? E essa palavra está em Hebreus 9, versículo 27. A morte entrou no mundo pelo quê? Pelo pecado. A morte entrou no mundo no momento em que Deus pronunciou a sentença sobre o pecado. Aqui está dizendo, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Em Gênesis 3, versículo 19. Tá? É bom que os irmãos tenham sempre a Bíblia em mãos, para que nós possamos, ao estudar a palavra do Senhor, estar fazendo como os de Bereia. Vamos conferir para ver se é dessa forma mesmo. Assim a morte atingiu todos os homens. Romanos 5, 12. Uma única exceção a esta regra infalível acontecerá na vinda de Jesus. Aqueles que estiverem preparados serão transformados e arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, nos versículos 14 a 17. Que nós sejamos, então, por esta palavra, revestidos de imortalidade. Aqueles a quem o Senhor vier buscar a igreja, estiver preparado, eles serão levados com o Senhor. Ou seja, eles serão revestidos de imortalidade, tá? 1 Coríntios 15, versículo 53. Desde esse acontecimento, temos dois exemplos do Antigo Testamento. Enoque, em Gênesis 5, versículo 24, e também temos Elias, de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Eles não viram a morte. A certeza da morte faz a vida instável e passageira. Por isso, nós não podemos perder tempo. A cada dia aqui na Terra é uma oportunidade que nós temos de tomar uma decisão em prol de Jesus Cristo. Nós precisamos tomar uma decisão em prol do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia usa várias figuras para mostrar a instabilidade da vida. Ou seja, meditemos nos seguintes exemplos. A vida é como uma corrente de água, um sono, uma erva. No Salmo 90, versículo 5, Salmo 103, versículo 15, Isaías 40, versículo 6 e 7, Tiago, capítulo 1, versículos 10 e 11, tá? Também ela é como um conto ligeiro, que está em Salmo 90, versículo 9. Ela é como uma sombra, Salmo 102, versículo 11 e 144, versículo 4. Também a Bíblia compara como navios veleiros ou águia que se lança à comida. Jó, versículos 9 e 6. Amém? Bom, o que acontece na hora da morte com o corpo, com a alma e com o espírito? Bom, a morte, ela é a separação, né? A morte significa separação. E o que a Bíblia vai nos dar base para poder nós estudarmos? A base que ela vai nos orientar é a seguinte: a morte no sentido espiritual é o estado de uma pessoa que vive sem Deus, cujo espírito está morto, ou seja, separados de Deus, tá? Em Efésios 2, versículos 2 e 1. A morte física significa o quê? Não somente que a pessoa que morreu foi separada dos seus entes queridos, mas principalmente que o seu espírito e a sua alma deixaram o corpo
no momento em que ela morreu. Tiago 2, versículo 26. E a Bíblia fala também da segunda morte. O que é a segunda morte? Significa uma separação eterna de Deus, em Apocalipse 2, versículo 11 e Apocalipse 20, versículo 6. O que acontece com esse corpo na hora da morte? Com a saída da alma, em Atos, capítulo 20, versículo 9 e versículo 10, e também em 1 Reis 17, 21, em Gênesis 35, versículos 18 e 19, né? Com a saída da alma, com a saída do Espírito, que a saída do Espírito está em Tiago 2, versículo 26, e Lucas 8, 54, 55, e Eclesiastes 12, versículo 7. O corpo lhe morre, ele volta ao pó. Eclesiastes 12, versículo 7, Gênesis 3, versículo 19. Ou seja, ele é sepultado e encontra a corrupção. Porém, sendo o corpo uma obra de Deus e feita à imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis 1, versículo 26, esse corpo ele não será aniquilado, mas ressuscitará. Em 1 Coríntios 15, 35 e 38, nos diz o seguinte: com uma forma imortal, ou seja, ele alcançará a imortalidade, em 1 Coríntios 15, versículo 53. E também será transformado espiritualmente, em 1 Coríntios 15, eu quero ler com os meus irmãos, tá? Vou aqui ler. 1 Coríntios 15, isso, 15, 44. 15, 44. Olha só o que a palavra diz acerca da vida do homem espiritual. 15, 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim, está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra e terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. Ou seja, se nós nascemos em Cristo, nós agora somos de Cristo e também somos de um corpo espiritual. E estaremos tal qual Jesus ressuscitou, ressuscitaremos também nele, por ele. Amém? Quando a Bíblia, ao falar da morte, usa a palavra dormir, que refere-se ao corpo e nunca à alma ou ao espírito. Em Atos 13, versículo 36, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 15, em Mateus 27, versículo 52. E 1 Coríntios 11, versículo 30 também nos dá a base para o que nós estamos falando, né? Acerca do corpo que parte ou que vai dormir, nunca a alma. É o corpo em que muitas das vezes nós vamos encontrar na Bíblia que partiu, não está aqui, dorme em Cristo. É o corpo que vai dormir em Cristo, ou seja, morrer. O sono da morte até amanhã da ressurreição, quando todos ouvirão a voz de Deus e se levantarão dos seus sepulcros. Tá? Em Daniel 12, versículo 2. E João 5, 28 e 29. Atos 24, versículo 15 também. Irmão, o que acontece com a alma e o espírito na hora da morte? Quando a Bíblia fala do espírito do homem, jamais se refere ao fôlego, respiração, que se extingue na hora da morte, conforme algumas doutrinas materialistas querem afirmar. Com isso, querem eles provar a inexistência de uma vida real após a morte. Como uma prova, entre aspas, né? Dessa sua afirmativa, dizem que a palavra espírito ou alma simplesmente quer dizer fôlego. E não é isso, tá? Está errado.
A Bíblia mostra claramente que espírito e alma são coisas inteiramente distintas do fôlego do homem. Ela registra o seguinte: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Viu a distinção? Isaías 42, versículo 5. E ainda, se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego. Jó 34, 14. Olha novamente a distinção. O erro dessa afirmativa que espírito, alma e fôlego na Bíblia significam a mesma coisa fica patente de modo palpável e drástico se na leitura das seguintes passagens for substituída a palavra alma pela palavra fôlego. Se você ler e comparar os seguintes textos, Atos 23, 8, 1 Coríntios 5, 5, Gálatas 6, 18 e 2 Coríntios 7, 1, Mateus 10, 28, Lucas 12, 19 e Tiago 5 e 20, tenta transcrever uma dessas passagens, ou seja, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito, aí em vez de espírito, você substitui, para que o fôlego seja salvo no dia do Senhor, em 1 João 5, 5. Sabe o que significa? Que fica sem sentido. Fica sem sentido. Então, não tem como você dizer para que o fôlego seja salvo no dia do Senhor. Não, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A alma e o espírito que deixa o corpo voltam a Deus que os deu. Eclesiastes 12, 7. Isto é, fica à disposição de Deus para serem encaminhadas ao lugar que corresponde à relação que tiveram com o Senhor na hora da morte, para ali aguardar o dia da ressurreição. Existe uma casa de ajuntamento destinada a todos os viventes, Jó 30, 23, onde mais que qualquer outro lugar, vê-se, olha só, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, versículo 18. Logo, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Jó 14, 10. O espírito, alma do justo irá para o paraíso. Lucas 23, versículo 43. E 2 Coríntios 5, versículo 8. Onde gozarão descanso, Apocalipse 14, 13, a consolação e felicidade. Lucas 16, nos versículos 23 e 25. Por esse motivo é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Agora, os espíritos dos injustos irão para o Hades, um lugar de tormento, onde aguardarão a ressurreição para o julgamento final. Lucas 16, versículos 22 e 23. E Apocalipse 20, versículos 11 e 12. Esse lugar é de sofrimento e angústia. Foi para lá que foi Coré, com os seus companheiros de rebelião, quando a terra abriu e engoliu eles vivos, como está em Números 16, 31, 34. Então, que nós possamos fazer a nossa escolha hoje, se é bênção ou maldição, se é vida eterna ou perdição eterna. Então, nós temos que fazer a escolha hoje. Hoje eu recebo a Jesus Cristo, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Como será, né, o estado intermediário do espírito e da alma após a morte? Então, seria bom haver estudo, pesquisa dentro da Bíblia, com autores, teólogos que tenham embasamento bíblico, que sejam fiéis à palavra do Senhor, para podermos fazer um estudo mais aprimorado, mais aprofundado, acerca do homem na sua profundidade, né? Depois, os irmãos podem ler um pouquinho mais sobre
essa parte. E nós vamos deixar um pouco preparado para a próxima aula sobre essas consequências também dentro da martiologia do pecado na vida do homem, né? Analisando os acontecimentos da queda lá no Éden, podemos focalizar os principais efeitos do pecado. Quais são? O resultado do pecado nas relações entre Deus e o homem. O pecado, primeiro, ele interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Deus convivia com o homem, em comunhão com esse homem, ele tinha prazer em se relacionar, havia cooperação maravilhosa, em Gênesis 2, versículo 18 e 19, né? Porém, quando Deus, na queda, veio ao encontro de Adão e Eva, eles se esconderam entre as árvores, lá no jardim, em Gênesis 3, versículo 8. A pergunta de Deus foi: onde estás? Seria essa pergunta porque Deus não sabia realmente aonde Adão e Eva estavam? Com certeza não. Deus sabia bem aonde eles estavam. Mas olha que coisa mais linda. Deus toma a iniciativa de ir até o homem para resgatar esse homem. O que ele faz? A pergunta de Deus foi uma oportunidade para que o homem ele viesse abrir o seu coração, confessar o seu pecado, se arrepender e voltar para ele. Não é? A pergunta de Deus onde está mostra que a atitude de Deus para com Adão era o seguinte, era diferente. E a Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, separa o homem de Deus, não separa Deus do homem. Tá bom? Isaías 59, 2 está dizendo essa palavra. Os irmãos leem melhor depois em Provérbios 15, 29, em Jeremias 5, 25 também. Assim, devido ao seu pecado, foram expulsos do jardim. Em Gênesis 3, versículos 23 e 24. O pecado ele fez o que também? Deixou Adão e Eva despidos diante de Deus. Nos versículos 3 e no capítulo 3 de Gênesis, versículo 7. Antes da queda, eles estavam nus. Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Porém, cobertos pela glória da presença de Deus. Eles poderiam estar nus, mas eram revestidos de poder, da glória, da presença do Senhor. Não é? E em Salmo 104, versículo 2, e 1 Timóteo 6, versículo 16, os irmãos dão uma pesquisada também. Quando caíram no pecado, quando eles pecaram contra Deus, eles foram destituídos da glória de Deus, como está em Romanos 3, 23. E os olhos, entre aspas, foram abertos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis 3, 27, 3, 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Ou seja, eles reconheceram ali que estavam nus, ou seja, eles estavam nus porque eles haviam pecado, e não somente os seus olhos estavam agora abertos, mas eles estavam destituídos da glória de Deus. Eles estavam agora, vamos dizer assim, o seu pecado estava dividindo, estava afastando-os de Deus. Então eles estavam destituídos. Eles se viram nus, eles se viram vazios. Coisa triste quando o pecado entra e o homem se encontra vazio, longe de Deus. Sabe quando há tristeza, quando o homem sabe que ele está em pecado? Somente quando nós somos vestidos pela veste da justiça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, em Isaías 61, versículo 10, ou seja, na outra expressão, revestidos de Cristo, em Gálatas 3, versículo 27, é que estamos preparados para nos encontrar com Deus. Aquele que não possuir essas vestes, ou seja, Jesus Cristo, será achado nu naquele dia. Ou seja, desprovido da graça, da glória, da presença do Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 13 e Apocalipse 16, versículo 15. O pecado torna o homem culpado diante de Deus.
Culpa é uma omissão prejudicial, é um delito, uma inobservância de uma regra de conduta. Deus perguntou a Eva, por que tu fizeste isso? Em Gênesis 3:13. Aquele que tropeçar em um só ponto torna-se culpado de todos, em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Assim, todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Romanos 3, versículo 19, na versão revisada. O pecado, ele faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. Em Romanos 1, dos versículos 18 a 20. Os irmãos leiam. São capítulos que vai demonstrar o que o pecado faz na vida do homem, o quanto esse pecado afasta esse homem de Deus e transtorna neste homem ao ponto e que ele peca deliberadamente contra o Senhor. E como que um abismo vai puxando o outro abismo. É coisa terrível o pecado. A Bíblia diz que por estas coisas vem a ira de Deus. Efésios 5, versículo 6. Colossenses 3, versículo 6. Romanos 2, versículo 5. Quando há perdão, a ira de Deus se retira. Isaías 12, versículos 1 a 3. Mas permanecerá sobre aquele que não aceitar o único meio de perdão, ou seja, Cristo, que Deus oferece. O que vai acontecer? A ira vai permanecer, a ira de Deus vai permanecer sobre aquele que não receber o perdão de Jesus Cristo, ou seja, que não se arrepender dos seus pecados. Você vai ver muitas das vezes pessoas na Bíblia citando assim, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, produzi, pois, fruto de arrependimento. Ou seja, você não vê pedindo perdão, mas se arrependendo. Que haja ações e atitudes que mostram arrependimento verdadeiro, genuíno. Em João 3, versículo 18. Os efeitos do pecado na vida do homem, os prejuízos que o pecado traz para a vida do homem são incalculáveis. Aqui mencionamos apenas uma parte, ou seja, o pecado fez o homem perder a sua tranquilidade. Antes que o pecado entrasse, no mundo, não existia angústia, aflição, lágrima, dor, frustração, decepção, medo, pânico. Não havia nada disso. E com a entrada do pecado, todas essas coisas entraram na esfera do homem. Porém, depois que o homem caiu, ele se viu obrigado a enfrentar o quê? A tribulação e angústia. Isso é diuturnamente. Em Romanos 2, versículo 9, nos dá essa base. Então, o efeito, se eu perguntar, quais são os efeitos do pecado na vida do homem? O pecado fez o homem perder sua tranquilidade. O pecado colocou o homem sob o seu domínio. Não é? O primeiro pecado alastrou e se multiplicou de tal maneira na vida do homem que o profeta Isaías disse: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Isaías 1, versículo 6. O pecado contaminou o entendimento e a consciência do homem. Em Tito, capítulo 1, versículo 15, 2 Coríntios 4, versículo 4. A sua vontade ficou inteiramente sujeita ao mal. Romanos 7, dos versículos 19 a 23. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em Gênesis 6, versículo 5. Está vendo como que as coisas elas só vão de mal a pior? Outro ponto, outro efeito do pecado na vida do homem. Pelo pecado, o homem perdeu a sua posição de governo. Deus o colocara o homem para dominar. Gênesis 1, 28. Porém, pelo pecado, ele tornou-se dominado não somente pelo pecado, mas também pelas coisas criadas. Romanos 1, 25. Em lugar de ser senhor, tornou-se escravo da cobiça, da inveja, da avareza, da mentira, do engano, da soberba, não é? E 1 Timóteo 6, versículo 10, e Romanos 1, versículo 29, e 1 Timóteo 6, versículo 4. Em lugar de governar sobre o pecado, tornou-se escravo dele.
em João 8, versículo 34. Outro efeito do pecado na vida desse homem. O pecado prepara uma plataforma para o diabo na vida do homem. Se o crente é vencido pelo tentador e o pecado entra na sua vida, ele deixa uma plataforma para o inimigo exercer uma maior influência. Mas, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4, versículo 7. Quando, porém, o homem obedece ao pecado, em Romanos 6, versículo 16, os seus membros se tornam sujeitos à imundícia e à maldade. Lá em Romanos 6, versículo 19. Depois os irmãos leem. Vale a pena dar uma folheada na nossa Bíblia e ver. Vamos fazer como os de Bereia, vamos conferir. Outro efeito do pecado na vida do homem. O pecado sujeitou o homem à morte. Sabe, aquele pensamento da morte que o homem tem pavor de chegar e a começar a pensar. Foi o pecado que colocou esse horror, esse medo no homem da morte. Deus disse para o homem no Éden: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. E Paulo, irmãos, ele prescreveu o seguinte, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5, versículo 12. Essa palavra ela se cumpriu no dia da queda. No dia da queda, essa palavra ela se cumpriu. A morte entrou. Vamos observar que a morte entrou e iniciou o seu domínio em 3 sentidos. Primeiro, a morte física. Deus disse ao homem no dia da queda: comerás o teu pão até que te tornes a terra. Gênesis 3, versículo 19. Assim, a morte física, tá? Ou a separação do espírito e a alma do corpo, em Tiago 2, versículo 26, começou desde o dia da queda. Deus, já lá no Éden, falava de dor. Gênesis 3, 16. A doença é o início da morte. Segundo, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Por isso a Bíblia fala do homem não crente como de um morto. Em Lucas 15, versículos 24 e 32, Efésios 2, de 1 a 2. Em Mateus 8, 22, Jesus fala desses 2 tipos de morte, ou seja, da morte espiritual e da morte física. E depois, por último, a segunda morte. Ou seja, são 3 pontos. A morte física, a morte espiritual e a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6. Significa a morte eterna, que é a pior, a separação de Deus e de todos que, antes da morte física, não aceitaram a salvação. É bem verdade que a Bíblia afirma: o salário do pecado é a morte.